Olá a todos, estamos na nossa aula número 18 da disciplina de Fundamentos de Matemática e hoje nós vamos falar sobre a ordem usual dos naturais, o princípio da boa ordenação e o produto também usual dos naturais. Vamos começar falando da desigualdade, tá? Tudo vai partir aí da nossa desigualdade. Então, sejam A e B naturais, dizemos que A é menor que B em símbolos A menor que B, se B é igual a A mais um natural. Tá? Esse natural a gente chamou de R. E, por outro lado, dizemos que A é maior do que B, em símbolos A maior que B, se A é igual a B mais um natural. Vejam o que estamos fazendo aqui. A gente está definindo a desigualdade nos naturais a partir do que a gente já tem. E o que a gente já tem? A soma, a operação de soma, a operação de adição dos naturais. Então, estamos definindo a desigualdade a partir da soma. Tá? Então, essa aqui, esse menor estrito aqui, a gente chama de desigualdade usual, tá? Dos naturais. E, a partir dela, a gente pode definir uma ordem, tá? Que é o A menor ou igual que B. Tá? Que significa A menor que B ou A igual a B. Tá? E esse menor ou igual aqui é de fato uma ordem, tá? E a gente chama de ordem usual dos naturais. Tá? Esse daqui vai constar na lista para você verificar as condições de ordem. Tá? Ela, além de ser uma ordem parcial, ela também é uma ordem total. Tá? Então essa é a nossa ordem usual dos naturais. Então vamos ver aqui algumas propriedades da desigualdade. Tá? Então sejam A e B e C naturais. Então a nossa primeira propriedade ela diz o seguinte, que A é menor que B se e somente se B é maior que A. Tá? Isso aqui segue direto da definição, da própria definição. A segunda propriedade é a tricotomia. Ela diz o seguinte, ó, que exatamente uma das seguintes condições é satisfeita. A menor que B ou B A igual a B ou A maior que B. A nossa terceira propriedade é a transitividade da desigualdade. Se A é menor que B, B menor que C, então A menor que C. E a nossa quarta propriedade, ela diz o seguinte, se você tem A menor que B, então você pode somar C em ambos os lados da desigualdade e a desigualdade vai permanecer. Ou seja, A mais C é menor que B mais C. Então, ó, vamos ver aqui as demonstrações das propriedades 2 e 3. Tá? E as propriedades 1 e 4 são deixadas como exercício. Então, vamos lá. Pela nossa propriedade 3 de números naturais, certo? Da nossa aula passada, dados A e B naturais, exatamente uma das condições é satisfeita. Certo? Ou A é igual a B, ou A é igual a B mais um K natural, ou B é igual a A mais um R natural. Tá? Isso aqui foi da aula passada, nossa propriedade 3. Então, ó, o que a gente vai fazer? A igual a B, a gente já tem, a gente quer obter A igual a B, então a gente já tem aqui, não vai mudar. Porque a gente vai alterar essas duas afirmações aqui, ó. A igual a 1B mais K e B igual a 1A mais R. Vamos trocar por afirmações equivalentes. Então, veja aqui, ó, A igual a B mais K para algum K natural é equivalente a A maior que B. Tá? Isso aqui segue imediatamente da nossa definição de desigualdade. E a segunda equivalência é a seguinte, ó, B igual a A mais R para algum R natural é equivalente a A menor que B. Tá? Veja que isso aqui segue imediatamente da nossa definição de desigualdade. Tá? Então veja só, o que é que você precisa agora para encerrar a demonstração dessa nossa propriedade 2? Substituir, certo? Como são afirmações equivalentes, você vai substituir aqui. Vai permanecer o A igual a B e essas duas afirmações aqui você vai trocar pelas desigualdades. Então vamos colocar aqui, vamos registrar. Portanto, exatamente uma das seguintes condições é satisfeita. A menor que B, tá? Estou trocando essa A menor que B, é essa afirmação aqui, ó. Estou trocando essa aqui por essa. O A igual a B permanece. E essa aqui, ó, A igual a B mais K,
é trocada por essa aqui, A maior que B. Tá? Então aí está provada a nossa tricotomia, tá? Quase que é uma consequência imediata da nossa propriedade 3 da aula passada. Então vamos ver agora a demonstração da propriedade 3. Então, ó, quais são as nossas hipóteses? Se A é menor que B e B é menor que C, então usa a definição. O que isso significa? Significa A menor que B, significa que B é igual a mais um natural, que eu chamei de K, e o que significa B menor que C, significa que C é igual a B mais um R, certo? Esse R natural. O que é que você quer concluir? Que o A é menor que o C, ou seja, você quer chegar que o C é igual a mais um natural. Tá? Então, para isso, basta você usar essas duas hipóteses aqui que nós já temos. Então, ó, veja só, o C é igual a um B mais um R. Tá aqui. B mais R. Troca agora o B. Quem é B? B é igual a mais K. Tá aqui. E agora o que é que você faz? Usa a associatividade da adição. Tá? Então, coloca parêntese aqui. Entre o B, entre o K e o R. Então, qual é a conclusão aqui? Que o C é igual a mais um natural. Portanto, por definição, o A é menor que o C. E aí você provou a transitividade da desigualdade. Então vamos ver agora, ainda falando sobre desigualdades, vamos ver agora dois resultados importantes. O primeiro deles é o seguinte, ó, se A é um natural diferente de 1, então A é maior que 1. Tá? Veja que isso aqui pode ser uma afirmação totalmente intuitiva, imediata para você, mas veja que em nenhum momento isso foi provado. A gente acabou de definir desigualdade, tá? Então isso aqui ainda é, para a nossa teoria, um fato novo, então deve ser demonstrado. Então, ó, como consequência imediata disso aqui, você ganha que o 1, tá, é o menor elemento dos naturais, ou seja, 1 é menor ou igual que A para qualquer A natural. O nosso segundo item, ele te dá uma equivalência. Ele diz o seguinte, ó, que A é menor que B se somente se A mais 1 é menor ou igual a B. Tá? Então vamos ver a demonstração desses dois itens. Demonstração do item I. Se A é diferente de 1, a gente viu na aula passada que todo natural diferente de 1 é o sucessor de alguém. Então, ou seja, existe um único B natural, tal que A é sucessor de B. Mas o sucessor, a gente viu quando definimos a adição nos naturais, que o sucessor de um número natural é ele mais 1. Ou seja, o sucessor de B é igual a B mais 1. Mas a gente também viu na aula passada que a operação de adição é comutativa. Então, B mais 1 é igual a 1 mais B. Então, veja aqui o que você conseguiu. Você conseguiu mostrar que o A é igual a 1 mais um natural. Pela nossa definição de desigualdade, o A é maior que 1, certo? Ou 1 menor que A, equivalente, né? Então, ó, esse caso particular aqui, o em particular, segue imediatamente do que a gente acabou de provar. Veja só, pega um natural. Se esse natural for igual a 1, então 1 vai ser igual a ele. Se esse natural for diferente de 1, então 1 vai ser menor que ele. Portanto, 1 é menor ou igual a qualquer natural. Por isso você tem essa desigualdade aqui. Então, seguindo, agora a gente pode verificar o nosso segundo item do teorema. Tá? Como é uma equivalência, então vamos fazer a ida e a volta. Então, suponhamos que A é menor que B. Você quer mostrar que A mais 1 é menor ou igual a B. Então, ó, por definição, você tem que B é igual a A mais um natural. Esse natural eu estou chamando de R. Então, ó, vamos dividir aqui a demonstração em dois casos. Tá? Se o R for igual a 1, então você já tem de imediato que A mais 1 é igual a B. Em particular, é menor ou igual que B. Agora, se o R for diferente de 1, quer dizer que o R é o sucessor de alguém. Tá? Esse alguém eu estou chamando de M. Ou seja, S de M é igual a R. Daí, ó, você tem que B é igual a A mais R, ou seja, A mais o sucessor de M, mais o sucessor de M a gente sabe que é M mais 1.
E agora você usa a nossa comutatividade da adição. Para concluir, você usa agora a associatividade. Ou seja, você chegou aqui, ó, que B é igual a mais 1 mais M. Ou seja, B é igual a mais 1 mais o natural. Portanto, A mais 1 é menor que B. Então, junte agora os dois casos que você fez aí. O que você mostrou é que o A mais 1 ou ele é igual ou ele é menor que o B. Portanto, A mais 1 é menor ou igual que B. E isso conclui a ida da demonstração. Agora vamos fazer a volta. Suponhamos que A mais 1 é menor ou igual que B. Então, mais uma vez, vamos dividir em dois casos. A gente quer chegar que o A é menor que B. Então, vamos dividir em dois casos. Tá? Se o A mais 1 for igual a B, então, ó, você chegou o quê? Que o B é igual a mais 1 natural. Ou seja, A é menor que B diretamente pela definição. E se o A for menor que o B, então a gente sabe que o A, aliás, se o A mais 1 for menor que o B, né? A gente já sabe que o A é menor que o A mais 1, certo? Porque o A mais 1 é o A mais 1 natural. Então, A é menor que A mais 1. Então, veja só. A menor que A mais 1 e A mais 1 menor que B. Pela nossa propriedade 3, tá, de desigualdade, a gente tem o que? A transitividade, ou seja, A vai ser menor que B. E aí, ó, em ambos os casos, você concluiu que A é menor que B. Portanto, você concluiu a volta da propriedade do segundo item, aliás, do teorema. E então nós concluímos a demonstração do teorema. Agora nós vamos falar sobre outro resultado bastante conhecido e bastante útil, que é o princípio da boa ordenação, que a gente vai chamar de PBO. Toda vez que a gente for usar, de uma maneira mais contraidinha para ficar mais fácil de poder citar. Então, a gente vai usar isso aqui, ó, PBO. Então, o que é que diz? O enunciado é bastante simples. Tá? Ele diz o seguinte, que todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Tá? É um enunciado bastante simples e fácil de você guardar. Então, vamos demonstrar. A demonstração também é bastante simples. Basicamente, o que a gente vai usar é o axioma de indução. Então, vamos ver. Demonstração. Tá? Seja S um subconjunto não vazio dos naturais. O que é que a gente quer mostrar? Que o S ele possui um menor elemento. Então, ó, define o seguinte conjunto. X são os naturais, para os quais são os N naturais, para os quais esse N é menor ou igual que A para todo A em S. Ou seja, são os caras que são menores que todos os elementos de S. Usando os nossos conhecimentos das nossas aulas anteriores, a gente sabe que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto das cotas inferiores do S, já que todo mundo que está aqui é menor que todo elemento do S. O que a gente vai querer aí? A gente vai querer uma cota máxima aí para poder garantir que ele vai ser o menor elemento do S. Tá? De tal forma que ele esteja em S. Então, é dessa forma que a gente vai buscar o menor elemento do S. Então, o que a gente vai fazer aqui? A nossa estratégia nessa demonstração é usar o axioma de indução de uma maneira diferente do que a gente já tem usado até então. Então, vamos ver como a gente vai usar aqui. Primeira coisa, note o seguinte, que o 1 ele está nesse conjunto, nesse X. Por quê? 1 é menor ou igual que todo elemento natural, que todo natural. Em particular, é menor ou igual que todo elemento do S. Então, é claro que ele está em X. Então, ó, segunda coisa, vamos usar a nossa hipótese. O S é um subconjunto não vazio. Se ele é um subconjunto não vazio, eu estou pegando um elemento nele. Esse elemento eu estou chamando de A. Então, note o seguinte, ó, o sucessor de A ele não pode estar em X. Certo? Por quê? Se ele tivesse em X, significa que ele era menor ou igual que todo elemento do S, em particular ele seria menor ou igual que o A. Mas o A a gente sabe que é menor que o A mais 1, e o A mais 1 é o sucessor do A. Então você estaria concluindo que o sucessor é menor que ele mesmo, certo? Porque a gente sabe que não pode ocorrer.
Então isso geraria um absurdo, portanto o sucessor de A não pode estar no X. Certo? Guarde essa informação. O que é que isso significa? Você pegou um cara natural que não está no X. Isso significa que esse X ele não pode ser todo o N, todos os naturais, certo? Já que você acabou de exibir um natural que não está nele. Então, esse X aí é diferente de N. Então, veja só, o que é que diz aí o nosso axioma de indução? Ele diz que se você tem um subconjunto dos naturais, tal que o 1 está nele e dado qualquer elemento nele, o sucessor está nele, então ele coincide com todos os naturais. Então veja só, esse cara aqui a gente já sabe que não coincide com todos os naturais. Tá? Então alguma das duas propriedades do axioma de indução não é satisfeita. A primeira a gente já sabe que é satisfeita. Então a única condição que resta para falhar, no caso seria a condição 2, que diz o seguinte: todo elemento que está nele, o sucessor está nele. Qual seria a negação aí? Que existe um elemento nele, tal que o seu sucessor não está nele. Vamos registrar isso aqui. Pelo axioma de indução, existe um B, esse elemento que a gente estava falando, a gente vai chamar de B, existe um B, tal que o seu sucessor não está nele. Certo? Deixa eu reforçar aqui o que eu falei. Se todo elemento de B, o sucessor se todo elemento de X, o sucessor tivesse em X, esse X ia satisfazer o axioma de indução. Então isso implicaria que o X coincide com todos os naturais. Ok? Mas a gente sabe que o X não coincide com todos os naturais. Tá? Então essa propriedade ela não é satisfeita. Então a negação dela seria que existe um cara em X cujo seu sucessor não está em X. Okay? Espero que tenha ficado claro essa aplicação um pouco diferente, né, do axioma de indução. Então veja só, esse cara aqui ele está no X e o sucessor não está em X. Tá? Então isso aqui já dá uma indicação para a gente que esse cara é grande. Tá? Já que se você andar mais um pouquinho, se você pegar o sucessor dele, ele já não vai estar mais no X. Então a nossa afirmação aqui é que esse carinha aqui, certo? Ele é o menor elemento do S. Certo? Se ele é grande lá no X, é porque ele está encostando no S. Tá? Ele está encostando no S e como ele está em X, então ele é menor que todo elemento do S. Tá? Então é dessa forma aí que você encontra o seu menor elemento. Então vamos provar que de fato o B é o menor elemento do S. Tá? Então para isso, basta você mostrar que esse B ele está em S. Porque o fato dele ser um menor elemento segue do fato dele já ser uma cota inferior. Ele já é menor, como ele está no X, ele já é menor ou igual que todo elemento do S. Tá? Então, se ele estiver no S, então automaticamente ele ganha os status de menor elemento. Certo? Tá aqui a justificativa. Como o B está no X, você já tem isso aqui, ó, que B é menor ou igual que todo elemento do S. Então, se ele estiver no S, ele vai ser o menor elemento do S. Então, ó, como é que a gente vai provar aqui que o B está no S? Suponhamos por absurdo que B não está. Certo? A gente quer mostrar que o B está. Suponhamos por absurdo que o B não está no S. Certo? Se o B ele não está no S, veja só. A gente já sabe que o B está no X. Certo? O B já foi tomado dessa forma. Um cara que está no X, cujo seu sucessor não está no X. Então, ó, B pertence a S. Isso implica que B é menor ou igual que todo elemento do S, aliás, B no X, isso implica que B é menor ou igual que todo elemento do S, mas isso implica que B é estritamente menor, certo? Ou seja, B é menor que todo elemento do S. Por quê? O B não está no S, então não tem a possibilidade de B ser igual a algum elemento do S. Então só resta a possibilidade dele ser menor. Então ele é menor que todo elemento do S. Veja só, essa desigualdade aqui, B menor que A, lembra do nosso teorema anterior? Se você tem uma desigualdade estrita, você pode adicionar um 1 aqui, ó, e conseguir um menor igual. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Pelo nosso teorema anterior, item 2i, isso significa que B mais 1 é menor ou igual que A para todo A pertencente a S. Tá? Como isso aqui vale para todo A em S, esse aqui também vale para todo A em S. Certo? Mas quem é B mais 1? B mais 1 é o sucessor de B. Então isso implicaria que
o sucessor de B é menor ou igual que A para todo A em S. Mas isso é a condição suficiente para o sucessor de B estar em X, certo? Lembra, para estar em X tem que ser um cara que seja menor ou igual que todo elemento do S. E a gente acabou de verificar que o S de B satisfaz isso. Então a gente concluiria que o S de B, o sucessor de B, está no X. E aí a gente acabou de gerar um absurdo. Por quê? Porque a gente já tomou o B estando no X de tal forma que o seu sucessor não está no X. E a gente concluiu que o sucessor estaria no X, o que gera o nosso absurdo. E o que gerou o absurdo foi supor que o B não pertence ao S. Conclusão, B pertence a S. B pertence a S, consequentemente, B é o menor elemento de S. Conclusão, todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Tá? A gente acabou de provar o princípio da boa ordenação. Tá? Agora, o nosso terceiro tópico aqui da aula de hoje, vamos falar sobre o produto. A operação produto nos naturais. Tá? A gente já definiu a adição, agora a gente vai falar um pouco sobre o produto. E vale salientar aqui que todas as considerações que a gente vai fazer para o produto, as demonstrações, são bastante similares ao que já foi feito para a adição. Tá? Então, bastante coisa vai ser omitida nesse intuito de não ficar repetindo demonstrações muito similares. Então aqui vai ser enunciado todas as propriedades, mas as demonstrações similares elas vão ser omitidas. Então vamos lá, vamos ver o que é que a gente tem aqui sobre o produto. Tá? Vamos começar assim como na adição, a gente vai enunciar como um teorema, tá? Que diz o seguinte, existe uma única operação binária, que a gente está chamando de ponto, tá? E vai de n cartesiano n em n, para ser uma operação binária tem que ser uma função desse tipo, né? Que satisfaz as seguintes condições, certo? Nosso teorema diz que existe uma única operação binária que satisfaz as seguintes condições. A primeira, que m vezes 1 é igual a m para todo m natural. E que m vezes o sucessor de m, na verdade aqui, pessoal, só um consertozinho, tá? Aqui, é n, tá? Vou consertar nos slides quando eu liberar para vocês, que é n, tá? É m vezes o sucessor de n, tá? É igual a m vezes n mais n, tá? Para quaisquer mn naturais. Então, essa operação binária que satisfaz essas duas propriedades, ela é chamada de produto ou de multiplicação dos naturais em n. E a demonstração, como eu falei para vocês, ela é bastante similar, certo? Análoga à demonstração da prova da existência da adição, tá? Que a gente fez na nossa aula anterior. Tá? Então, essa demonstração eu vou deixar como exercício para vocês. E eu gostaria de acrescentar também uma observação, certo? No intuito de simplificar a nossa anotação, a gente vai omitir, certo? Que é bastante usual, né? Omitir o ponto quando a gente estiver falando de multiplicação. A multiplicação de dois elementos, a gente vai omitir o ponto. Até para manter a tradição, né, de multiplicação, geralmente a gente usa isso, a gente omite o ponto. Então, o que a gente sabe até agora? Que a gente tem uma operação binária que satisfaz essas duas condições e que a gente está chamando de produto. Então, quais são as propriedades dessa operação? A gente vai enunciar agora. Tá? As propriedades do produto em n. Tá? O produto em n satisfaz as seguintes propriedades. Primeira delas, ela é associativa, ou seja, se você pegar três naturais, k, m e n, então k vezes m vezes n é igual a k vezes m e n. Veja que isso aqui foi enunciado para adição, lá na versão da aula, né, que a gente estava falando da operação de adição. Aqui a gente está enunciando para multiplicação. Tá? Essa propriedade aí é chamada associatividade, que significa que tanto faz você operar os dois primeiros com o terceiro, quanto os dois últimos com o primeiro. Tá? Isso é a nossa propriedade de associatividade. A gente já tinha para adição, agora a gente também tem para multiplicação o produto.
Também nós temos a comutatividade, que também foi anunciado lá para a adição. Que aqui, ó, se você pegar m vezes n, é igual a n vezes m, certo? Para qualquer mn naturais. Agora a gente tem podemos dizer uma novidade, porque aqui essa propriedade 3, ela está juntando as duas operações, a multiplicação, aqui ó, a multiplicação, e a soma, e a adição. Então essa propriedade aqui ela é chamada de distributividade, tá? Ou seja, você distribui aqui, ó, k vezes m mais k vezes n, tá aqui. Essa é a distributividade. Na adição não tinha como a gente enunciar, porque aqui tem duas operações. Quando a gente definiu a adição, a gente só tinha uma operação que era a de adição. Aqui ó, é a lei do cancelamento. Lá também foi, a gente também tinha uma versão dessa lá para adição. Aqui a gente tem o seguinte, ó, se k vezes m é igual a k vezes n, então você corta aqui o k dos dois lados, vai ficar só m igual a n, tá? Para quaisquer kmn naturais. E a quinta propriedade tá que a multiplicação por um natural, ela preserva a desigualdade. Ou seja, se você tem m menor que n, então k vezes m é menor que k vezes n. Para todo k, m, n naturais. Tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, várias propriedades dessa aqui são todas demonstrações análogas ao que a gente já viu lá na adição. Basicamente, o que você vai fazer é usar o axioma de indução. Tá? Então, só vou demonstrar uma propriedade, que é para mostrar a vocês que a demonstração, mesmo trabalhando com o produto, que seria a novidade aqui, a demonstração vai seguir o mesmo caminho do que a gente já fez na aula passada. Certo? Que basicamente é usar o axioma de indução. Tá? Então, eu escolhi aqui a nossa propriedade 3, porque como eu falei para vocês, seria a novidade, vamos dizer assim, dessa lista de propriedades, a novidade mesmo, já que a gente já tem um análogo para associatividade e para comutatividade lá na adição. Tá certo? A distributividade aqui seria a novidade. Então, essa aqui a gente vai, de fato, demonstrar. E as demais propriedades são deixadas como exercício, tá? Então vamos lá. Lembra qual era o caminho que a gente fazia lá para adição, para demonstrar uma propriedade? A gente fixava alguns elementos e definia um conjunto, certo? Com um elemento variando, certo? Que a tal propriedade que a gente quer provar era satisfeita. E o que é que a gente fazia? A gente usava o axioma de indução, o axioma 3 da nossa aula passada, para demonstrar que aquele conjunto de fato coincidia com todo o natural, todo o conjunto dos naturais. Então é exatamente esse caminho que a gente vai seguir aqui. Então, ó, veja só, a propriedade que a gente quer demonstrar é a distributividade. A distributividade tem 3 elementos, envolve 3 elementos. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar 2 elementos arbitrários, fixados, o K e o M, tá? E vamos definir o conjunto com o N variando, que seria o nosso terceiro elemento. Ou seja, o X são os naturais para os quais vale a distributividade com o K e M fixados, certo? E o que a gente quer fazer é usar o axioma aqui da indução para provar que esse X coincide com todos os naturais. Por que isso dá certo? Porque mostrar que esse x coincidindo com todos os naturais mostra que vale a distributividade para todos e quaisquer 3 naturais. Veja o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu estou pegando k e m arbitrários. Então, já vale aí, você já tem 2 parâmetros aí variando, o k e o m. O que estaria amarrado aqui seria esse terceiro aqui, que seria o n. Seriam os naturais para os quais vale essa propriedade. Quando a gente mostra que o x coincide com todos os naturais, isso significa que os 3 parâmetros aqui que você está considerando são livres. Você pode escolher qualquer k, qualquer m, e quando você mostra que o x é igual a todos os naturais, então esse n, esse terceiro elemento, também pode ser qualquer. Então é por isso que funciona, por isso que a gente usa o axioma de indução para praticamente todas as demonstrações básicas das operações dos naturais. Então, vamos seguir esse caminho, certo? Aqui, como eu falei, usaremos o axioma de indução para mostrar que o x coincide com todos os naturais. E aqui, depois de usar tantas vezes, você já conhece o caminho,
certo? Tem que mostrar que o 1 está lá, que o 1 pertence ao x, e mostrar que se um carinha está no x, então o seu sucessor também está. Usando isso, você usa o axioma de indução. Então, ó, note que o 1 está em x. Por que o 1 está em x? Ele tem que satisfazer essa propriedade aqui, ó, com n igual a 1, né? Então, vamos verificar. K vezes m mais 1, você tem que chegar aqui é igual a K vezes m mais K vezes 1. Só que m mais 1 quem é? O sucessor do m. E a gente tem, pelo nosso teorema anterior, que K vezes S, m vezes o sucessor de m, é igual a K vezes m mais K. Tá? Esse seria o nosso teorema anterior, item 2i. E pelo mesmo teorema, o item i, você tem que o K é igual ao quê? A K vezes 1. Então, ó, veja o que você conseguiu. K vezes m está aqui, K vezes 1 está aqui. Então, você acabou de mostrar que vale a distributividade para n igual a 1. Portanto, o 1 pertence ao nosso x. Primeira condição do axioma da escolha, satisfeita. Segunda condição, pega um n no x e mostra que o sucessor dele também está no x. Então, o que é que você tem que mostrar aqui? Que vale a distributividade para o S de n, ou seja, o sucessor de n. Então, ó, K vezes m mais S de n vai ser igual. Isso aqui, ó, essa igualdade aqui é propriedade da adição. É o nosso teorema da aula passada, certo? Teorema para a operação binária de adição. Dizia que o m mais S de n é igual a S de m mais n. Tá? Então, isso aqui é a nossa propriedade da nossa aula passada. Agora, quem é o K vezes o sucessor de um natural? É o K vezes esse natural mais o próprio K. Tá? Então, esse aqui é o nosso teorema, item 2i, teorema anterior. E agora, ó, veja que você tem essa expressãozinha aqui. Ó. Você sabe que o n pertence ao x. Então, vale a distributividade aqui para o n. Então, você pode fazer a distributividade. K vezes m mais K vezes n. Tá? Tá aqui a justificativa, porque o n pertence ao x. Mas o que é que você quer concluir? O que é que você quer concluir? Você quer concluir que o K vezes m é igual mais... Você quer chegar, né, no K vezes m mais K vezes o sucessor de n. Então, ó, o que é que você usa agora? Associatividade. Associatividade por quê? O Km você já tem aqui, deixa ele separado, certo? Você quer chegar no Km. Então, Km você já tem aqui, deixa ele separadinho e começa a focar no que sobrou, que é o K vezes N mais K. Mas esse K vezes N mais K é o quê? Novamente, pelo nosso teorema anterior, mesmo item 2i, o K vezes N mais K é o que? K vezes o sucessor de N. Então, está aqui, pelo nosso teorema anterior, item 2i, essa expressão aqui é igual a essa aqui. Então, veja que você acabou de obter o que você queria, que era o K vezes M aqui, mais o K vezes o sucessor de N, está aqui. Então, você acabou de mostrar que o S de N satisfaz a distributividade para o K e o M, portanto, o S de N pertence ao X. Conclusão, pelo axioma de indução, nosso axioma 3 da aula passada, o x coincide com todos os naturais, portanto, a nossa propriedade de distributividade é satisfeita para quaisquer k, m e n naturais. Tá? E isso encerra a nossa propriedade 3, encerra a nossa demonstração das propriedades. Tá? Então, como eu falei, veja que o caminho que a gente usou para demonstrar essa propriedade 3 é completamente similar, completamente análoga ao caminho que a gente usou na aula passada para fazer aquelas demonstrações. Tá? Então, por isso que as demais propriedades são deixadas como exercício para você fixar bem o uso do axioma de indução. Tá? Também serão adicionadas na lista, tá? Para ninguém esquecer de fazer.
Então, veja que eu espero que essa aula de hoje tenha ajudado você a compreender um pouco melhor, tá? A nossa primeira aula foi bastante técnica. Essa aula eu acredito que você já está se acostumando um pouco mais com essa linguagem, tá? Veja que, mais uma vez, a gente usou o axioma de indução quase todo o tempo, tá? Porque a gente está trabalhando com os naturais. Tá? Então, o axioma de indução é a grande ferramenta que a gente tem para trabalhar dentro dos naturais. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar mais um passo, nós vamos falar sobre os conjuntos inteiros. Tá? Vamos falar, mais uma vez, usando o que a gente tem. O que é que a gente tem? Os naturais. Tá? Então, nós vamos definir os inteiros, os conjuntos inteiros, a partir de todas as ferramentas que a gente desenvolveu até agora com o conjunto dos naturais. Tá? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.